A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre o servo do Senhor, Neemias. Neemias, no capítulo 1 e o versículo 4, o tema é: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos estar compartilhando esta palavra em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo o versículo 4 do 1 e o capítulo 1, versículo 4, que diz assim: quando vi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Nós vimos aqui Neemias, quando ele teve notícia do povo ali de Judá, como se diz, o seu irmão chegou até lá onde ele estava. Como diz aqui no versículo 2, veio Ani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei, e ele perguntou para ele, como que está os judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém? Ele perguntou como estava o povo dele lá em Jerusalém. Ele se preocupou por este povo que se escapou, que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E ele perguntando para eles ali, eles responderam. Os restos, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria, grande miséria e humilhação. As mulheres de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Foi aonde que quando Neemias ouve estas palavras, eu creio que esmoreceu. Ele estava em pé e ele caiu sentado ali, sentou e chorou e lamentou por alguns dias, 4 meses ele esteve orando e jejuando por aquele povo. O que eu quero dizer com isso? Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O que eu quero dizer com esta palavra? O que esta palavra traz para mim, para você hoje? Aonde, como nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, as situações que está cada dia mais o mundo de mal a pior. O mundo em geral, a Igreja de Cristo em geral, não todos, mas uma boa parte. Como está a casa do Senhor? Será que podemos somente se alegrar com tudo que está ocorrendo, guerra, fome, destruição familiar, frieza espiritual? Será que nós estamos bem? Nós vimos aqui na Neemias, quando soube do povo de Jerusalém, estão em grande miséria e humilhação. Os portões, as muralhas estavam destruídas, em ruínas. Os portões foram destruídos pelo fogo. E este homem, escolhido por Deus do céu, ouvindo essa notícia, ele sofreu. Será que você, será que eu, será que nós, ouvindo o que está acontecendo no mundo, na família, com as crianças, os adolescentes, com os jovens, com os pastores, com as igrejas de Cristo na face da terra, será que é motivo de nós, com o nosso Estado, com o nosso país, com o nosso governo, com a nossa cidade, será que nós podemos cruzar o braço, principalmente nós que temos conhecimento da palavra do Senhor, nossos líderes de igrejas,
Será que está tranquilo diante de toda essa situação que estamos vivendo? Será que é motivo de festa, de se alegrar diante de tantas situações? Este homem esteve 4 meses jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós vemos a política, a situação que se encontra. Mas, lamentavelmente, nós vemos, amados, que estamos tapados, que não há uma oração, que não há um jejum, porque esta guerra aqui é espiritual. Aqui nós vimos que Neemias ali viu o povo, porque as muralhas estavam abertas, tinha acesso para que o povo entrasse e saísse e destruísse aquele povo, roubavam aquele povo, porque as suas muralhas estavam todas em ruínas e os portões queimados a fogo estavam abertos. E que Neemias foi, se colocou-se na brecha espiritual, clamando ao Deus do céu que entrasse com providência, desse uma luz para que ele pudesse ver. Ele se entristeceu de saber como estava o seu povo. Será que nós também, como evangélicos, como cristãos, não entristecemos como estamos vendo as situações? Das crianças, das famílias, da igreja, dos pastores que nós ouvimos, missionários, será que nós não se compadecemos, não somente do Brasil, mas do mundo, da política? Será que nós não temos um pouco de compaixão e nós vivermos de murmurarmos, falar mal, porque não vamos falar com Deus do céu em oração e jejum por este povo, não clamarmos por ele, não clamarmos pela família, pelas crianças, pelos adolescentes, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso governo? Ou nós murmuramos ou nós oramos? E nós vemos que este homem, direcionado por Deus, Deus sempre levantava alguém. Naquela época, sempre Deus levantava alguém para poder ir a favor do seu povo. Hoje nós vemos que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, para que nós podemos ter acesso à liberdade de nós mesmos, clamar e buscar. Eu posso ser um Neemias, você pode ser um Neemias, vocês podem ser um Neemias, para se colocar na brecha e clamar por o Senhor, por misericórdia, por compaixão, porque não podemos ver como está vindo as situações cada dia mais se complicando. E ele esteve orando e jejuando. Se a igreja de Cristo, que é uma grande parte também que existe, os líderes, se eles fossem olhar pelo menos um pouco com compaixão, não somente para si mesmo, para onde o mundinho nosso, mas olhasse com compaixão pela humanidade, por sua família, por os que está diante de si, por aqueles que estão na sua responsabilidade, clamar e jejuar. Ele esteve 4 meses orando e jejuando ao Deus do céu, e Deus o deu. Se você puder, leia este livro. Este livro é uma bênção. Nós estamos numa revista da Escola Dominical muito linda. É como se diz, o autor é o Bispo Samuel Ferreira, uma revista maravilhosa. E nós vemos aqui que Deus fez para o seu povo, e nós vimos aqui que diante do desafio da vida devemos confiar em Deus, nos revestir das armas espirituais, preservar em oração e lançar sobre ele todas as nossas preocupações. E agir assim nos ajuda a preservar em tempos de tribulações, mantendo nossa esperança e fé em Cristo Jesus inabalável. Amados, eu deixo essa palavra para um pouco e pensa e dá uma olhadinha, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.
Fique na paz de Cristo.